Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, há pouco, terminamos uma série de exposições no Sermão do Monte, e antes de nós adentrarmos uma outra série de exposições, que será no livro de Provérbios, um pouco mais à frente, provavelmente no início do mês de janeiro, nós vamos ver alguns salmos, também trazer uma mensagem especial de Natal, falando sobre o nascimento de Cristo Jesus. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Mantenha a tua Bíblia aberta durante a exposição. O salmo é longo, irei lê-lo todo neste momento. Acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor, a qual nós aprenderemos um pouco mais nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezas a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança é para sempre. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Vamos orar mais uma vez, clamando que o Senhor nos assista com a misericórdia. Neste momento, iremos aprender mais acerca da palavra. Ó soberano Senhor, o Senhor é o nosso maior tesouro. É tudo o que temos e precisamos.
Mas é verdade que muitas vezes desviamos o nosso foco, os nossos olhos desta verdade. Porém, nós temos o tesouro que é a tua palavra, que nos traz de volta o sentido da nossa vida. E nos faz entender, ó Deus, que nada precisamos a não ser o Senhor. E ainda que o mundo pareça prosperar, que os ímpios pareçam prosperar, o Senhor é tudo que temos e tudo que precisamos. Porque o nosso tesouro em Ti, contigo, é eterno, tem sentido, tem significado. Não é passageiro, é para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a entender esta verdade mais uma vez. Confronta o nosso coração, a nossa consciência. Nos faça crescer por meio da Tua palavra, ainda mais como servos do Senhor nesta noite. Saiamos daqui diferente de como entramos. Possamos, ó Deus, durante os nossos dias, admirar somente a beleza da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, certa vez eu ouvi a história de uma criança, de um jovem chamado Otávio, um garoto que amava correr. Ele participou de todas as corridas da escola e mesmo sendo pequeno, tinha um grande sonho: vencer a corrida anual da sua cidade. Naquele ano o prêmio era especial, um troféu brilhante que simbolizava a perseverança. Seria ali um tesouro para quem o recebesse. No dia da competição o sol brilhava, a torcida vibrava. Otávio sabia que precisava se concentrar. Antes da largada, o seu treinador lhe deu um conselho: Otávio, o segredo é manter os olhos no alvo. Não se distraia com nada ao seu redor. A corrida começou. Otávio disparou. Ele era rápido e ágil. Mas logo algo chamou a sua atenção. O outro garoto que estava ao lado dele corria bem mais rápido. E usava tênis maravilhosos, mágicos, que chamavam a atenção. Otávio, então, no meio da corrida, começou a pensar: peraí, ele vai ganhar de mim. Será que os tênis dele estão bonitos? Tão bonito. É melhor que o meu assim? Ajuda ele a correr mais rápido? Olha que tênis lindo. Otávio, então, começou a perder o ritmo. Os pensamentos começaram a minar as suas forças. Ele foi ficando para trás. Um passou, outro passou. Por desviar o seu foco em um determinado momento da estrada, ele escorregou e quase caiu. E duvidou que seria capaz de chegar. Até que em um determinado momento ele despertou. E percebeu que deveria manter os olhos naquilo que levou ele a estar ali, o propósito que o levou a estar ali. Apesar das distrações, se lembrou das palavras do seu treinador. E com esforço, ergueu a sua cabeça, fixou os olhos no troféu que brilhava longe. Cada passo parecia mais difícil, mas ele ignorou tudo isso, os outros corredores e também a dúvida. Finalmente, Otávio cruzou a linha de chegada. Ele não foi o primeiro, mas conseguiu terminar a corrida com um sorriso no rosto, entendendo que as distrações quase o fizeram parar, mas que valeu a pena manter a mente e o coração naquilo que havia se preparado, para aquilo que havia se preparado. E queridos, este salmo que nós acabamos de ler, fala de alguém que, assim como o pequeno Otávio, quase retrocedeu na sua corrida, na sua caminhada, simplesmente por tirar os olhos daquilo que mais importava, que claramente era o Senhor e o seu reino. E aconteceu isso porque em um determinado momento ele focou na vida dos ímpios, que sempre parecem estar em vantagem para com os filhos de Deus. E este alguém que passou por isso foi Asaf. Queridos, este é um salmo didático, de ensinamento, com um cunho de trazer uma reflexão à congregação. Lembre-se que os salmos eram cânticos entoados no tabernáculo do Senhor, no templo do Senhor, pelo povo do Senhor. E este foi um salmo composto para ensinar também o povo de Deus por Asaf. Quem era Asaf? Um homem da tribo de Levi, um levita.
mas também ele era um dos líderes da congregação em Israel. E ele foi comissionado por Davi para ser responsável por compor e conduzir os salmos em Israel, conforme é possível ver no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16. E foi justamente esse homem, um dos líderes da congregação, que teve esses pensamentos que nós acabamos de ler, que teve essa dúvida, que quase ficou pelo meio do caminho. E aqui ele faz duas confissões. A primeira confissão é que Deus é bom para aqueles que são puros de coração. Afirmação esta que constitui a ideia central do salmo e também da mensagem nesta noite. E a outra é que ele justamente duvidou dessas verdades por invejar a vida dos ímpios, aquilo que os ímpios tinham conquistados, mas também deixa claro que ele se arrependeu por ter cometido tal atrocidade. E diante das palavras de Asaf, veremos, queridos, os motivos pelos quais nós também, povo de Deus, devemos continuar crendo e vivendo por esta verdade que o Salmo vai afirmar de maneira geral. Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. E isso sem desviar a nossa vida, sem desviar o nosso olhar, a nossa essência, a nossa existência desta verdade que o Salmo traz. Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. Por isso, segundo primeiro nos ensina dos versos 1 a 12, Asaf aqui, é que nós não devemos ter inveja dos arrogantes. É por causa disso que nós não devemos ter inveja nenhuma dos arrogantes, dos tolos, dos orgulhosos e dos ímpios. Depois da declaração do verso de número 1, que como já expliquei, constitui o assunto central do Salmo, no verso 2, Asaf diz: foi por pouco que eu não tropecei e caí. E ele usa isso aqui como uma metáfora para dizer que ele quase se desviou o seu coração da certeza de que Deus é bom para aqueles que têm de fato um coração limpo, um coração puro, para aquele que é justo, aquele que está diante da palavra de Deus e vive por ela. Isso porque em um momento ele tirou os seus olhos desta verdade para prestar atenção nas aparentes vantagens que existem na vida daqueles que são ímpios. E é interessante isso porque escorregar é algo que sempre ocorre na nossa vida, uma hora ou outra. E isso acontece sem aviso. Às vezes você está andando por uma calçada, às vezes tem uma parte molhada dentro de casa, e você, por tirar o foco, tirar os olhos de onde deveria estar, você se distrai e escorrega, cai e tropeça. Por um breve momento, você tira os olhos de onde deveria estar e tropeça. E foi isso que aconteceu com Asaf. Ele fala o motivo, ele sentiu inveja. O texto hebraico traz a ideia de uma inveja intensa, da prosperidade, da aparente paz dos perversos, dos arrogantes, não deles, mas do que eles tinham, o que eles refletiam, como eles viviam. E aqui nós já temos pecados claros, a inveja e também a cobiça. A inveja, queridos, é um veneno para a alma. Está relacionado ao pecado da cobiça. E quantos, mesmo sendo povo de Deus, não inveja a vida dos outros aí fora? Às vezes começa no nosso próprio meio. Inveja a vida de um irmão, de outro irmão, as posses, os bens, infelizmente os cônjuges, a família. Mas muitos também temos o mau hábito de constantemente estar olhando para a vida das pessoas lá fora. Os ímpios que parecem ter tudo a mais do que nós. Lembre-se, essa não é uma verdade verificável. Não é verdade que os ímpios sempre estão melhor que os justos, mas por causa das atrocidades, da dureza do nosso coração, do nosso pecado, nós olhamos para o jardim do vizinho, como se a grama fosse sempre mais verde. E Asaf cometeu esse pecado, e muitas vezes nós cometemos esse pecado também. É interessante que falar sobre a paz dos ímpios é o mesmo termo hebraico usado comumente para falar da paz e prosperidade que o povo de Deus tem. Porém, aqui com um sentido contrário, a paz tem a ver apenas com algo superficial. Eles estavam sempre sadios, sempre prosperavam financeiramente. Eles, além disso, eram cheios de vanglórias, falavam insolenemente contra Deus, desrespeitavam o Senhor, a sua língua rodava toda a terra, ou seja, eles desrespeitavam a Deus, diziam: Deus vai ver o que eu vou fazer.
O Senhor é como se ele não existisse. Eles falavam sobre tudo, sobre todos e mesmo assim prosperavam. É como se, e Asaf descreve aqui, se eles não estivessem na mesma condição do restante da humanidade, que debaixo de muita dificuldade trabalha e vai assim alcançando os seus objetivos com dor, com aflição, com desânimo. É como se ele não tivesse debaixo da maldição que nos legou os nossos pais, Adão e Eva, que por causa do pecado teriam que suar para comer o fruto da terra. Ele olha para os ímpios e vê que os ímpios pareciam não cansar de maneira nenhuma. E queridos, quantos de nós também não olhamos para situações dos ímpios lá fora e pensamos que é assim? Às vezes você olha para o ímpio, ele está sempre sorrindo, está sempre bem. Enquanto você quer estar em casa, descansando, o ímpio está querendo sair de casa, está querendo aproveitar a vida. E você fala, será que essa pessoa não cansa? Será que ela não passa por essas fadigas? Parece estar sempre bem, o rosto sempre corado, sempre com um sorriso no rosto. E foi essa impressão que Asaf teve também. O verso 10, ele mostra que é por causa disso, dessa boa aparência dos ímpios, que muitos se deixam atrair e seguem tais soberbos e vangloriosos, e se voltam para eles e tentam participar de seus sucessos. Nós, no nosso tempo, enfrentamos um fenômeno estranho. As pessoas, elas se apossam mentalmente da vida de certos influenciadores digitais. Influência de quê? A gente não sabe. Mas muitos os têm como influências. Pessoas que vivem ostentando. Pessoas que vivem comprando coisas caras. Pessoas que vivem mostrando a vida. Esses dias eu vi uma moça muito conhecida na rede social, Isabelle me mostrou, que tinha comprado uma bolsa de 500 mil reais. E o pessoal que não tinha dinheiro para comprar uma bolsa falsificada de 200 conto, colocando lá, você merece, é isso mesmo, você tem que mostrar a sua vida. Muitas pessoas olham para isso, seguem essas pessoas por causa dessa vaidade tola, daquilo que parece ter sentido na vida. Ouro, casa, bens, riquezas. Elas começam a coparticipar da vida desses influenciadores. Recentemente, uma outra pessoa fútil e vulgar foi presa por causa de um esquema em casas de apostas. Ela se diz também uma influenciadora. Enquanto a mulher estava presa, as pessoas deixaram seus afazeres em casa e foram para a porta do presídio exaltar, glorificar a mulher e dizer que a mulher ela era uma inocente. E se você olha para esta mulher, a única coisa que ela faz é ostentar. É dinheiro, é casa, é carro, é palavrão, é comida cara, é tudo que há de ruim, mas as pessoas coparticipam daquilo. Um outro fenômeno estranho na nossa época é que antes o que era deixado de lado por aqueles que tinham uma certa moralidade, que era um tipo de vida contrária à lei, hoje ganha voz também nas redes sociais. As pessoas estão admirando bandidos, pessoas que fazem coisas erradas. As pessoas estão olhando para outros que têm um estilo de vida, como por exemplo de traficantes, pessoas que mexem com droga, pessoas que mexem com coisa errada, que cantam certas músicas como funk, com atrocidade, falando contra a lei, contra a justiça, contra a moralidade, contra aquilo que é bom, estão seguindo. Estão admirando esse estilo de vida que é totalmente incompreensível diante de uma sociedade que diz ter o mínimo de moralidade possível. E por que isso? Porque a vida dessas pessoas parece ter sentido. São atrativas. Foi isso que Asaf, um homem de Deus, viu, e é isso que acontece, queridos, no nosso tempo também. Agora, o mundo olhando para o mundo é algo normal. O que é anômalo é a igreja olhando para o mundo. Isso que é complicado. Isso que é incompreensível. Quantos cristãos também não admiram a vida dessas pessoas, uma vida fútil? Mas olhando para o contexto de igreja, quantos não têm negociado a fé?
deixado de lado aspectos verdadeiros das Sagradas Escrituras para ter justamente bens, dinheiro, poder e riqueza como os ímpios aí fora. Estão abrindo mão das verdades de Deus para que a igreja, de alguma maneira, possa ter mais condições para que pastores prosperem, para que pessoas prosperem com um falso evangelho e assim seguem a vida. Se arrepender, abrir mão dos seus pecados, não precisa. O que a gente precisa é de paz aparente, prosperidade, saúde e riqueza. A igreja abandonou em muitos lugares a palavra de Deus e tem dado ouvido à palavra de homens ímpios que estão nos púlpitos. Mas a palavra que Hebreus capítulo 12 deixa para nós, queridos, é a seguinte. O autor dos Hebreus está falando sobre aqueles que passaram por dificuldade no passado, mas mesmo assim seguiram firmes, perseverando na fé. Olhando para o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Apesar de tudo que o mundo oferece, apesar dessa ideia de aparentemente estar tudo bem para o mundo e nós queremos ir para lá, nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E é por isso que não devemos focar neste mundo, nas coisas aparentes deste mundo, porque é vão. Não serve de nada, não tem propósito. No verso de número 12, tem aqui uma interjeição, é um chamado de atenção. E ele chama os leitores que iriam entoar esse cântico a prestar atenção em tudo que ele estava falando. Porque, queridos, a congregação precisava estar sempre ciente de que os ímpios sempre aparentemente estão tranquilos e aumentam as suas riquezas. Eles estão tranquilos e aumentam as suas riquezas. Agora, olha que interessante. Onde é que estes ímpios estavam? Porque se Asaf ele chama a atenção, prestem atenção aqui. Vocês precisam entender isso. Os ímpios estão sempre em paz, sempre prosperando. Ele estava no contexto de Israel. Ele não estava no meio de outros povos. Ele não estava inserido em outra cultura. Ele estava no meio daquele que se dizia ser povo de Deus. E provavelmente foi lá que ele disse: olhe aqui a vida dos ímpios. Olhe como eles vivem. Queridos, Asaf se distraiu, observando demais a vida dos ímpios, o sucesso deles, o bem, a saúde. E isso começou a afetar o seu coração, a distorcer o seu coração. E seja para isso ou qualquer outra coisa, quando eu e você tiramos os olhos de Deus, o nosso coração começa a ser afetado, a ser envenenado. O seu coração e o meu é desesperadamente corrupto. E ele espera apenas que nós tiremos os olhos de Deus e da sua palavra, para então fazer a festa no sentido pejorativo. Mas, se você está procurando para onde olhar, espera aí, pastor, o dia todo eu vejo o ímpio prosperando. O dia todo eu vejo coisas que me atraem. Eu te convido, queridos, a você e eu olharmos juntos para alguém, para uma pessoa que dá de fato sentido à nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não devemos olhar para as pessoas deste mundo, para nada deste mundo, mas para uma pessoa que é o nosso Senhor, a maneira com a qual Ele viveu, o que Ele falava, querer imitar a Cristo e dizer como Paulo: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. O que é que o nosso Senhor tinha? O nosso Senhor tinha santidade, pureza, a beleza que a palavra de Deus expressa. Ele tinha claro em sua fronte: eis ali o Filho de Deus, alguém que vive pelo caminho de Deus, alguém que ama a lei, e é para ele que nós devemos olhar. Devemos querer imitá-lo, devemos querer ser como ele. Foquemos os nossos olhos em Cristo Jesus, mas também quero te convidar a olhar para homens e mulheres de Deus que viveram no passado também. Recentemente, isso mais ou menos há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos,
eu e o presbítero Alberto começamos a tratar mais sobre literatura puritana aqui na igreja, para que os irmãos tenham conhecimento da vida de irmãos nossos no passado, alguns deles que planejaram, sistematizaram e escreveram uma confissão de fé de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, mas que existem várias obras deles aí, graças a Deus, hoje em português. Olhar para a vida desses homens como David Branham, como Jonathan Edwards, como os reformadores, como John Knox, Calvino e outros, os mártires da igreja que deram a vida por causa de Cristo Jesus, homens e mulheres da Bíblia, homens e mulheres que foram alvos da graça de Deus, não querer olhar para eles como exemplo supremo, mas pedir que o Senhor faça na nossa vida o que fez também na vida deles. A questão é, foque na coisa correta, não na vida do ímpio. É tudo ilusão, queridos, é tudo passageiro. Não devemos focar, invejar os arrogantes, os ímpios, aqueles que estão distantes do Senhor. Não vale a pena. Mas Asaf nos ensina aqui uma segunda coisa. O Senhor é bom para aqueles que têm um coração puro. E por isso, não devemos abrir mão das nossas convicções. Em seu tormento interior, em sua crise de fé, Asaf chega a afirmar que com certeza foi inútil conservar puro o seu coração. Como é que um homem que era líder em Israel fala uma bobagem dessa? Foi inútil preservar o meu coração como sede dos pensamentos, a motivação pessoal. Ele diz também que foi inútil que ele lavou as suas mãos na inocência, ou seja, que ele teve ações puras, mas preste atenção aqui, ele usa a figura de um ritual de culto, de purificação das mãos como um estilo de vida moral, ou seja, seu modo de vida era puro, era também irrepreensível, mas mesmo assim ele falou, isso foi inútil. A sua conclusão foi dizer que viver em retidão parece não ter benefício. É tudo em vão. Ele havia se esquecido de que o Senhor ama os retos como amou a Jó, que era reto de coração. Ele havia se esquecido da verdade que está no Salmo de número 15, que aquele que anda com inteireza de coração e faz o que é justo, esse sim habitará no monte do Senhor. Ah, meus irmãos, focar os olhos na ilusão desse mundo nos faz esquecer o que é mais importante para a nossa vida. Nos faz esquecer da pureza. Nos faz esquecer, queridos, de uma vida de piedade. E às vezes, por focar onde nós não deveríamos, parece que tudo isso é em vão. Para que eu vou continuar sendo santo? Por que não me jogar nas mazelas do pecado, viver como os ímpios? Às vezes, nós vivemos em contextos, por exemplo, similar dos ímpios, mas eles prosperam mais e são mais saudáveis. Às vezes você tem um colega no teu trabalho, você tem um carrinho bem simples, mas ele tem um carro melhor que o seu. Ele ganha o mesmo tanto. Ele trabalha o mesmo tanto que você, até mais, só que parece que ele está sempre bem. Você chega a final de ano, pergunta para você, você vai para onde? Para Lençóis. Lençóis maranhenses? Não, para os lençóis da cama, porque eu não tenho dinheiro para viajar. Mas o ímpio está lá viajando, e além disso leva uma família de 4, 5 filhos, e parece que você não tem dinheiro para nada, só que ele tem, você está doente, ele está saudável. Nesses contextos nós focamos então e falamos, vale a pena? Parece que não. Outro problema é a amargura. Um coração que tira o seu foco do alvo, é um coração amargo. Um coração que ele considera essas coisas que na verdade é uma mentira, como nós falamos aqui, do nosso coração para nos enganar. Ele fica um coração amargo. E aí você começa a reclamar de tudo. Deus não está bom. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, você não está me ouvindo? Sua vida está melhor que a maioria das pessoas, mas você está ali reclamando. Amargo. Isso consome o seu ser, o seu pensamento. Agora, queridos, apesar de Asaf ter pensado tudo isso, apesar dele não entender, como diz no verso 14, que ele era afligido todos os dias e castigado pela manhã, a gente não sabe exatamente do que ele está falando, se foi como o Emã, que tinha uma doença
na sua vida absurda, que tirava a sua paz, o seu sono, o que for. Se tem um lado bom nessa história até aqui, é que todo o questionamento de Asaf foi algo interior, conforme ele diz no verso de número 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos seus filhos. Ó Deus. Foi uma luta, uma batalha interior. Indica que esses discursos aqui, todos eles até o momento, foi algo interno. Ele não expressou isso publicamente, porque ele vê isso como uma traição. Seria minar a fé de outras pessoas. E aí nós trazemos para a nossa vida também. Tenha cuidado com o que você fala. Nem tudo que nós pensamos, queridos, devemos falar. Porque as nossas palavras podem causar um profundo impacto negativo em outras pessoas. Não somente palavras, mas eu diria também o nosso modo de se portar. Muitas vezes nós estamos amargos pelo que está acontecendo com a nossa vida. E aí nós também começamos a culpar a igreja, culpar a liderança da igreja, culpar outros irmãos pelas mazelas do nosso coração. E quando alguém vem perguntar como você está, você descarrega. Não estou bem não, aquele miserável do pastor não me visitou durante a semana. Onde estava ele quando eu precisava? Esse pastor não vale nada. Aí a pessoa, nossa, mas uma irmã que eu considero, um irmão que eu considero dizendo que o pastor não vale nada? Eu posso considerar isso. Ah, mas aquele irmão nunca veio falar comigo. Eu sou uma pessoa carente. Não liga para mim, não manda um WhatsApp, não bate na porta da minha casa, não me chama para tomar um café. E aí? Esse irmão não é um irmão de verdade. Você vai minando para outras pessoas. Vai trazendo coisas para a vida de outras pessoas que você não deveria trazer. Simplesmente por causa do equívoco e da amargura do teu coração. Essa igreja, há anos que eu estou aqui. Era melhor ter isso e aquilo, mas ninguém me ouve. Quando você fala, quando você externaliza para outros irmãos essas coisas que surgem de você em primeiro lugar, você acaba minando a fé de outras pessoas. Mas lembre-se de Cristo. Cristo chorou, Cristo foi humilhado, crucificado, transpassado por uma lança, zombado, maltratado, rejeitado, e o seu sofrimento não foi para destronar a igreja de Deus neste mundo e nem para minar a fé de alguém, mas o seu sofrimento foi para honrar e glorificar Deus Pai. O nosso sofrimento deve nos levar à consciência de meditar quais são, em primeiro lugar, os erros do nosso coração e ver como isso vai glorificar a Deus. Não amargura, não inveja, não minar a fé de outras pessoas. Mas, aqui no texto, algo traz esperança. A partir do verso 17, o cenário na mente de Asaf começa a mudar. Ele foi pecando no seu interior, remoendo se valia a pena seguir um caminho de justiça. E o questionamento durou até que ele foi ao santuário do Senhor. Ele entrou no santuário do Senhor para buscar a ajuda do Senhor. E lembre-se, o santuário naquele tempo do Senhor, o templo do Senhor, principalmente em Jerusalém, era a presença clara, real e fidedigna do próprio Deus no meio dos homens. Era ali que se oferecia sacrifícios. Era ali que Deus era cultuado e exaltado, que era louvado. E ele vai até este lugar, e é neste lugar que as suas perspectivas começam a mudar, e isso fica claro para nós. Só podemos ver a realidade das coisas na perspectiva do próprio Deus, diante do próprio Deus. É na presença de Deus, é na palavra do Senhor que é viva, fiel e verdadeira, que essas convicções erradas são afastadas do nosso coração e nós focamos na verdade. É claro que aquele era um contexto, mas podemos aplicar aos nossos dias e à nossa situação. Quando você vem à igreja no domingo, no dia do Senhor, nós sempre temos explicado isso aqui, não é um mero ritual, queridos. Não é.
É aqui que nós relembramos a verdade que guia a nossa vida. É aqui, assim como nesta noite, que nós ouvimos a palavra de Deus sendo exposta para confrontar o nosso coração, nos despertar, confrontar a nossa consciência e relembrar: o caminho é esse aqui, a verdade é esta aqui. E foi no santuário do Senhor que Asaf teve essa consciência. É na casa de Deus que nós contemplamos a perspectiva superior, algo além da nossa capacidade de pensar e relacionar tudo que existe. É aqui que nós focamos no que importa, que é na eternidade. Ah, meus irmãos, se a nossa visão se limita agora ao presente, vamos viver sempre em crise. Ao mundo à tua volta, você vai viver em crise. Mas, se olharmos para a perspectiva da eternidade, as nossas lutas serão encaradas de maneira diferente, como elas realmente devem ser. Portanto, não devemos abrir mão das nossas convicções por nada, porque ela é a verdade. A nossa convicção na palavra de Deus, em Cristo, que é o centro, é isso que importa. E é na casa do Senhor, é diante do Senhor, que isso fica claro para nós. Mas há uma terceira e última verdade aqui. Deus é bom para aqueles de coração puro. E lembre-se, o coração puro não somos nós que fazemos. É o próprio Deus que trabalha em nós para que tenhamos um coração puro. Que o diga Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo utilizado por Davi no Salmo de número 51 é o mesmo utilizado em Gênesis para falar da criação do mundo. Ele usa aquele mesmo termo para dizer: só o Senhor pode criar em mim um coração puro. Nós temos um coração puro pelo que o Senhor fez por nós. E é por isso, diante dessa verdade, conforme nos ensina o Salmo, que nós devemos tê-lo como um firmamento da nossa vida, o único firmamento da nossa vida, conforme está claro dos versos 18 a 28. Após entrar no templo, Asaf chega a uma nova conclusão que anula completamente o verso de número 13. Há um contraste entre o 13 e o 18. Ele diz: tu certamente os põe, os ímpios, em lugares escorregadios e os faz cair em destruição. Olha que interessante. No verso 2 ele diz: os meus pés escorregaram e eu quase caí. Mas os ímpios, eles vão escorregar. E eles vão cair. Ele desenvolve aqui, daqui em diante, o estado dos ímpios. Eles estão destinados à horrenda desolação, completo terror e juízo. A aparente segurança e prosperidade nada poderá trazer a eles no dia do juízo, porque é uma casa construída sobre a areia. E grande será a sua ruína no dia do julgamento, conforme aprendemos no último sermão. Nos versos de 21 a 26, Asaf diz que o Senhor mostra a ele que quando ele estava com o coração amargurado, aflito, sem paz, chateado com o próprio Deus, ele estava sendo estúpido, lhe faltava senso. Ele era irracional, era como um animal para com Deus. Ele se comportou como uma besta bruta, insensata e ignorante. Na Bahia nós diríamos que ele era um jegue. Quem tem contato aqui com a cultura nordestina, né? Quando quer chamar alguém de burro, chama de jegue. Um animal tolo, embrutecido. Deus mostra que Asaf não caiu, conforme os versos 23 e 24. Porque o Senhor que o segurava pela mão e mantinha ele ao seu lado, como se ele estivesse viajando na companhia do Senhor, e é assim que ele faz conosco. Se depender de nós, nós caímos. Se depender das nossas ações, nós vamos falhar. Se depender dos nossos olhos, nós vamos escorregar e cair, mas é o Senhor que nos segura pela mão. Eu, Senhor, te tomo pela mão, pela tua mão direita. Ah, querido, se não fosse Deus, o que seria de nós? Se o Senhor retirar um pouco da sua misericórdia, a gente faz besteira. Imagine aí alguém sempre te abraçando, com amor, com carinho, com o melhor.
Se em um determinado momento a gente fazer, se o Senhor fizer assim, a gente quer correr para os braços da iniquidade. É Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta. E então, queridos, que Asaf percebeu qual era o maior tesouro da sua vida. Qual deveria ser o firmamento da sua vida. Ele vai trazer aqui, na minha opinião, uma das palavras mais belas de toda a Escritura, nos versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem me compraza. Minha alma e meu coração desfalecem, mas o Senhor é fortaleza do meu coração e a minha herança é para sempre. Estes versículos me sustentaram particularmente, meus irmãos, quando os meus pés queriam cair. Quando por vezes eu cogitei sair da presença do Senhor, viver em caminhos distantes, fazer besteira, eu invejei a vida dos ímpios, mas esse salmo, essa parte trazia algo claro aos meus olhos, e eu quero que você entenda isso nessa noite. Você não tem mais nada, você não precisa mais nada a não ser do Senhor. Ainda que a sua alma desfaleça, que o seu coração desfaleça, que você perca tudo nessa vida, o Senhor é a fortaleza do teu coração, é a tua herança para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor é a nossa rocha, Cristo, o Senhor da aliança é a nossa rocha. A nossa vida está firmada nele, nós só precisamos dele, mais nada. Cristo é o que temos de mais valioso, Cristo é tudo para nós. Tire os olhos deste mundo. Quando o teu coração se sentir tentado a olhar para cá, leia esses versículos. Quem mais tenho eu no céu? Tudo pode desfalecer, mas o Senhor é a fortaleza do nosso coração. 27 e 28 trazem a conclusão das verdades do Salmo. Os ímpios serão exterminados. Já era. É a certeza vinda da parte do Senhor que não tem vantagem nenhuma em ser ímpio. Esses perecerão, serão destruídos, queridos. Mas Asaf repete no verso 28 a mesma coisa do verso de número 1. Constitui a ideia central desse salmo. Bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. O Senhor é meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Em contraste com os apóstatas, Asaf, ele diz que tem a certeza no Senhor da intimidade com ele. Isso fez bem para ele. O Senhor era o seu refúgio. O Senhor era tudo o que ele precisava. E olha que interessante. Ele não diz que essa era uma verdade para guardar para ele, mas para proclamar todas as obras do Senhor. O Senhor era seu refúgio para que ele o proclamasse. Quando Deus ele é o centro do nosso coração, nós o proclamamos, queridos. Nós o exaltamos. Nós dizemos a este mundo sem sentido, existe um sentido para a vida. E esse sentido é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vale a pena ser puro de coração? Vale. O Senhor só é bom para os que são puros de coração. Mas o Senhor quer também que proclamemos esta verdade para outras pessoas. Não para guardar aqui no nosso meio, mas para proclamar a outras pessoas. Portanto, nesse salmo temos essa lição. Deus é bom para os de coração limpo. E aqui nós temos essa certeza que a impureza de coração nos levará quase à apostasia. Um coração cheio de inveja, de busca por aquilo que não vale nada, leva a certezas erradas. Mas um coração firmado em Deus, esse sim tem vantagens. Olhe para Cristo, viva por Cristo e jamais olhe para a vida dos ímpios. Não há outro como o Senhor, soberano e fiel. Ele é tudo para nós. Ele é o alfa, o ômega, princípio e fim. E é isso que nós vamos cantar agora, exaltando ao nosso Cristo.
e proclamando novamente essa verdade. O Senhor é tudo para nós, é disso que precisamos. Coloquem-se de pé.